semana passada, onde a gente falou da neurose. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os nossos, sobre o ciclo de contato, né? Falando então dos mecanismos de defesa. Então, aqui a indicação dos 2 livros, né, que eu recomendo, tá? O que nós temos, né? Nós temos a demanda que chegará até nós dentro do nosso consultório será de alguém com um bloqueio no seu contato, né? Então, nós já falamos na aula passada que a nossa forma de relação com o mundo é por meio do nosso contato. E o cliente que chegará ao consultório é aquele cliente que estará com dificuldade no contato. Em algum momento da sua vida, esse contato ele vai estar bloqueado, né? Por conta disso, de não estar conseguindo restabelecer esse contato de uma forma sozinho, né? E por esse bloqueio, de alguma forma, está causando prejuízo, está causando sofrimento na sua vida, ele vai chegar até o consultório, ele vai procurar o processo de psicoterapia. Então, o Pociano Ribeiro, ele fala, né, de 9 bloqueios de contato e, consequentemente, 9 fatores de cura. Então, o que é o bloqueio? É justamente a forma, né, em que aquela pessoa irá estar manifestando o seu bloqueio. E para que o nosso trabalho, para que a nossa intervenção, e para que a gente auxilie esse cliente a restaurar esse bloqueio e transformar novamente num contato saudável, nós teremos uma forma de intervenção, que é justamente promovendo aí o fator de cura. Então, a gente vai conhecer quais são esses 9 mecanismos, tá? Vocês podem encontrar aí pela literatura como bloqueio de contato, como mecanismo de defesa, como mecanismo de resistência. Então, cada autor, ele se utiliza de uma nomenclatura, mas entendam que tudo está falando da mesma coisa, tá? Então, esses 3 nomes que eu falei, em geral, quer dizer bloqueio de contato, tá? Assim como o fator de cura, o mecanismo de cura, também quer dizer a mesma coisa. Bom, o primeiro deles, né, que nós temos e que eu trouxe aqui, é a confluência. Então, o indivíduo que está com o bloqueio de contato confluente, em geral, é aquela pessoa que ela não consegue, ela se mistura com o outro, ela não consegue se diferenciar, né, do outro, ela acaba se misturando. Então, é um estado de não contato, onde a gente não consegue identificar o self da pessoa, o que é dela e o que é do outro, justamente porque não há essa discriminação entre eu e o outro, entre eu e o mundo, né? Eu cheguei a mostrar isso semana passada, não, né, gente? Só uma dúvida, tô em dúvida, tenho a impressão que eu já não lembro se eu falei sobre isso, não, né? Hello, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Professora, você foi semana passada, você deu introjeção, projeção, retroflexão, contato final. E acho que só, foi até aí. Tá. Confluência, acho que não É foi, porque não. agora me veio a memória que eu acho que eu já tinha dado isso. Então, eu cheguei a apresentar esse slide para vocês até projeção, até aqui, Foi até, eu acho que deflexão. até aqui, deflexão, tá. Então, é só para eu não estar misturando, porque aí eu comecei a falar de confluência e disse, eu acho que eu já apresentei isso nessa turma. Obrigada aí por voltar, Tatiane, tá? Então, a gente vai dar continuidade a partir da proflexão, né, já que eu já falei da confluência. Mas só resgatando.
já que a gente está aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre confluência, introjeção, projeção, retroflexão e deflexão? Ficou claro esse desbloqueio de contato? Então, vão entender que sim. Vamos lá para falar da proflexão hoje. Então, a proflexão, nós falamos que ela é uma combinação da projeção e da retroflexão. Consiste em fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Então, por exemplo, se a gente pega a projeção, que é quando eu projeto no outro, quando eu coloco para o outro aquelas minhas inquietações, e pego a retroflexão, quando eu não consigo investir quando eu não consigo investir no meio, eu não consigo falar, eu não consigo me expor e eu trago isso de volta, que é a retroflexão, a proflexão a gente diz que é uma mistura dos dois, né? É como se eu fizesse ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, né? Então, pegando assim um exemplo bem simples para que a gente possa pensar, né? Como é que é isso na prática? Eu faço, digamos, eu faço uma festinha pro meu namorado, porque eu gostaria, de uma forma não inconsciente, claro, né? De uma forma não conscientizada, que ele fizesse isso para mim, né? Então eu faço, nem sei se ele gosta de aniversário, né? Mas como eu gosto e eu gostaria de ganhar numa festa de aniversário, eu acabo fazendo ao outro aquilo que eu gostaria de ganhar. Eu dou o presente ao outro porque eu gosto de ganhar presente, né? Então, o proflexivo, a pessoa que tem essa forma de funcionamento, ela sempre faz ao outro esperando em troca. Ela não faz pela satisfação de querer fazer, de gostar de fazer aquilo. Ela faz com a intenção de receber em troca, tá, gente? Quando eu falo de intenção, eu não estou me dizendo que a pessoa faz isso com a consciência perfeita naquele momento. Tipo, eu vou fazer a festa de aniversário para o meu namorado porque eu quero que no meu aniversário ele faça isso. Não, a pessoa não tem esta consciência tão clara assim, mas ela tem a intenção. Lembram, né, quando a gente conversou sobre todo ato ele é intencional? Por mais que eu não tenha consciência, eu tenho uma intenção. Às vezes não é claro para mim, não está a minha consciência, mas eu tenho essa intenção. Então, a pessoa que tem esse mecanismo, ela funciona desse formato, né? Ela vai sempre fazendo ao outro, esperando em troca. E qual é, então, o fator de cura? De que forma nós podemos intervir para ajudar essa pessoa a entrar em contato, a ela se perceber da forma com que ela funciona? Ou seja, a gente vai proporcionar intervenções que permita a ela interagir, né? Então, o mecanismo de cura, o fator de cura da proflexão é a interação. Então, aqui o indivíduo se aproxima do outro sem esperar nada em troca. Age de igual para igual, doa pelo prazer de doar e convive com as necessidades alheias sem esperar retribuição. Então, aqui a gente vai permitir, a gente vai possibilitar intervenções que justamente leve essa pessoa a refletir sobre isso, né? Que ela não precisa fazer nada ao outro esperando em troca. Ela tem que fazer pelo prazer de querer fazer. Então, em geral, essa pessoa que tem esse modo de funcionamento, ela chega no consultório com muitas queixas, né? De que eu faço muito pro outro, que eu faço tudo pelo outro, né? E aí ela se queixa muito disso, que ela faz e não recebe. E aí as nossas intervenções é justamente para que ela se perceba que ela não precisa fazer para receber em troca, que ela precisa fazer se ela quiser fazer pelo prazer de fazer, né? Ou seja, se mantendo, se absorvendo nessa interação, se alimentando de forma saudável nessa relação, nessa interação com o outro. O egotismo,
O egotismo, aqui ele é bem parecido com o conceito de narcisismo que a gente entende dentro da psicanálise, tá? Sendo que o egotismo, né, aqui da Gestalt, ele é um reinvestimento de energia no ego, tá? Então, o Ribeiro, ele diz que a satisfação é o processo de cura para o egotismo. O que é isso? Né? Ou seja, a pessoa egotista, ela está muito no investimento onde que ela é o centro, né? Onde ela é muito importante, e que as pessoas estão ali para satisfazê-la. Então, ela usa as pessoas. Então, ela está com o ego muito inflado, né? Então, a gente vai proporcionando que ela reflita sobre isso e ela entre em contato, né, com a satisfação, tá? Ou seja, é um momento onde ela vai enxergar que o mundo é composto de pessoas, né? Ela não precisa usar as pessoas para se satisfazer. Na verdade, ela precisa entrar em contato, que é uma satisfação nessa relação, tá? Uma satisfação mútua, é uma troca, e não que tudo é somente para ela, tá? Então, o outro pode ser fonte de contato nutritivo, né? Então, é uma troca, uma reciprocidade, e não algo onde a pessoa está ali sozinha, né? Absorvendo ou tendo essa questão aí do meio. Então, o outro pode ser fonte de contato nutritivo, que pode compartilhar o prazer e a vida, e que é possível desfrutar dividindo, e que o mundo fora de si pode ser fonte de prazer, tá? Então, o egotista, ele acha, né, ele é o centro, né? Então, ele acha que o prazer está somente nele, que ele é o mais importante, ele não tem, ele não percebe, né, a importância dessa relação, a importância do dividir, a importância do compartilhar. Então, a gente vai trabalhando, né, essa satisfação dessa relação de compartilhamento, de divisão com o outro. A dessensibilização aqui, eu diria que é um mecanismo desafiador, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu estou fazendo orientação de estágio, né? E aí o aluno fala assim, ai, professora, eu intervenho, mas parece que meu cliente não absorve, não percebe, né? Então, em geral, quando a gente vai ver um cliente que está nessa forma de funcionamento, a dessensibilização, que é muito desafiador justamente por isso, né? A pessoa ela não entra ali em contato com ela mesma, né? Ela está dessensibilizada, né? Então, o Ribeiro ele coloca que é o processo pelo qual o indivíduo se torna entorpecido, frio diante de um contato, apresenta dificuldade para se estimular, sente diminuição da senso-percepção, em que há perda de interesse por sensações novas e mais intensas, né? Por exemplo, não caiu a ficha, não sabe o que está sentindo, né? Então, é uma pessoa que ela não se percebe. Então, se a gente pensar, alguém que está falando algo, digamos, está falando de algo muito triste e está sorrindo, né? Em geral, ela está com essa desconexão. Ela está dessensibilizada do quê? Dessa dor que ela está tendo, né? Ela está falando de um sofrimento bastante intenso, mas ela está tão dessensibilizada que ela não está sentindo essa dor, né? Então, ela fala da dor, ela fala do sofrimento sorrindo. Então, a gente percebe o que aí? Está faltando uma sensação. Ela não está corporeamente, podemos assim dizer, linkada entre aquilo que ela sente, né, e aquilo que o corpo dela está expressando. Então, são momentos que a gente vai ter que resgatar, possibilitar, a partir das nossas intervenções, esse resgate da sensação.
tá? Então, a sensação, o meio do qual a pessoa sai do estado de frieza emocional, sente melhor a si mesma e as coisas, sente-se mais atenta aos sinais que o corpo emite e procura novos estímulos, né? Então, se a gente pensar em termos de intervenção, né, esse mesmo exemplo aí, a pessoa está falando de uma coisa muito triste e está rindo. A gente pode proporcionar intervenções para que ela se perceba. Fulano, eu estou percebendo, né? Você está me contando, né? Algo bastante triste, você está me falando de um sofrimento, né? Eu confirmo através usando a partir da fala dessa pessoa e faço o convite para ela olhar para o corpo dela. Você percebe como é que você está me falando isso nesse momento? Né? Você percebe o que você sente quando você me fala disso? O que você sente quando você me fala disso vai proporcionar essa pessoa a entrar em contato com essa sensação, que para ela, naquele momento, está desconexa, né? Está meio confusa, né? Ela falando de algo muito triste e está rindo. O que ela sente? O que ela não está entrando em contato? O que ela está evitando ali, né? Para ela estar falando de algo muito triste e está rindo para mim, está sorrindo, ok? A fixação, para Ribeiro, é o processo pelo qual o indivíduo se apega excessivamente às pessoas, ideias ou coisas, e temendo surpresas diante do novo e da realidade, sente-se incapaz de explorar situações que flutuam rapidamente, permanecendo fixado em coisas e emoções, sem verificar as vantagens disso. Exemplo, nasci assim, eu sou assim, né? Então, a fixação é como se a pessoa tivesse enrijecida, né, de um modo de ser, de um modo de viver, não vê perspectiva de mudança, de novo. Se a gente, vocês não são da geração, mas tinha uma novela, né, chamada assim, Gabriela, né, mas você já deve ter escutado em algum momento aí, a Síndrome da Gabriela. É exatamente este exemplo aqui, né? A pessoa ela fica ali fixada naquela forma de ser. Eu sou assim, eu nasci assim, você sempre é assim, e como se isso fosse uma grande vantagem para a vida dela. Ela não se permite mudar, ela não se permite sair, né, se abrir para o novo. Então, ela está ali fixada, ou a ideias, ou a pessoas, ou a coisas, ou a jeitos de ser. Então, o trabalho aqui é proporcionar essa fluidez, né? Então, a pessoa é tão enrijecida, só toma o mesmo tipo de sorvete, só usa o mesmo estilo de roupa, só usa a mesma cor, um exemplo. Então, proporcionar reflexões onde ela possa se perceber, né, e se permitir essa flexibilidade, se permitir essa fluidez, se permitir a mudança, se permitir ao crescimento. Então, a fluidez é o processo pelo qual uma pessoa se movimenta, se localiza no tempo e no espaço, deixando posições antigas, se renovando, sendo espontânea, né? Então, por exemplo, experimentando novos sabores de sorvete, experimentando novas cores de roupas, novas formas, né? Se abrindo aí para esse novo, se permitindo esta fluidez. Bom, eu tenho, na verdade, 2 vídeos para a gente apresentar aqui para vocês. Eu vou primeiro apresentar o vídeo do bloqueio do contato e depois eu quero apresentar um vídeo de um atendimento do PIOS, que aí a gente vai, em cima vou usar primeiro esse do bloqueio, depois o vídeo do PIOS. Em cima do vídeo do PIOS a gente vai fazer uma pequena atividade. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Até aqui, deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Tá.
Eu vou colocar aqui no chat também, se porventura o áudio para alguém não ficar legal, aí vocês podem abrir direto na tela de vocês o vídeo também, tá? Às vezes dá esse probleminha quando a gente compartilha a tela. Meios de contato na Gestalt terapia. A gente precisa hoje falar um pouco sobre esses bloqueios de contato de uma forma geral. Acho que você sempre quer aprender um pouco mais sobre esse tema. E a gente pode dizer que na Gestalt terapia dedicamos aí uma atenção especial para falar sobre esses bloqueios, resistências ou mesmo mecanismos de defesa. E é exatamente isso que logo vamos conversar por aqui. Eu sou Tereza Amorim, psicóloga, gestalt terapeuta, diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia e, como sempre gosto de falar por aqui, uma pessoa muito apaixonada por Gestalt terapia. Acredito que é uma abordagem muito completa, que tem realmente todos os recursos que precisamos para ajudar os nossos clientes a fechar situações inacabadas, trabalhar com seus impasses. Por isso, hoje, eu volto também com um tema que já falei algum tempo atrás, que, aliás, você pode seguir aqui uma série de vídeos sobre bloqueios de contato. Eu acho que quando a gente fala de bloqueio de contato, a gente fala de algo muito fundamental na terapia. Eu acho que a gente precisa já conversar um pouco sobre isso aqui no primeiro momento, falando o seguinte: todo cliente chega no consultório, ele chega com algum tipo de bloqueio de contato. Eu acho que o terapeuta, às vezes, tem uma dificuldade de entender que esse é o cenário no contexto clínico. Um cliente que chega com algum tipo de resistência, vamos chamar assim. E quando o cliente chega, ele chega com uma grande dificuldade de contato, chega apresentando o seu bloqueio de contato, e o terapeuta é que precisa ajudar esse cliente a avançar um pouco mais, a entrar em contato, a ultrapassar essas, digamos, barreiras dessa evitação de contato. Eu gosto sempre de lembrar também que no bloqueio de contato, aquele bloqueio que o cliente chega no seu consultório, também é a única forma que o seu cliente consegue entrar em contato. Por algum motivo, da sua própria história de vida, ele hoje tem um bloqueio de contato. E é exatamente a partir desses bloqueios de contato que a gente precisa trabalhar. Precisamos receber esse cliente, entender que essa é a única forma que ele tem naquele momento de se autorregular, de entrar em contato com o mundo, com ele mesmo. Eu sei, em alguns momentos é difícil para a gente entender isso. Percebemos que, às vezes, a gente fala, poxa, meu cliente está resistindo, meu cliente não entra em contato. E a gente, nesse momento, tem que parar e pensar, ele está no consultório exatamente por essa dificuldade. É exatamente nesse ponto que você precisa trabalhar. A gente pode falar aqui de vários bloqueios de contato que a gente
fala na Gestalt terapia, podemos falar da introjeção, da projeção, da confluência, da retroflexão. Também podemos falar do egotismo, da deflexão, da proflexão. São tantos bloqueios, né? E cada um deles tem uma forma, né, de evitar o contato. Acho que você sabe que na introjeção a pessoa acaba engolindo tudo por inteiro, com uma grande dificuldade de assimilar o mundo. Na projeção, basicamente, o cliente acaba jogando a responsabilidade em tudo que está fora dele. A culpa é da mãe, a culpa é da mulher, do mundo, e não dele. Na confluência, você vai perceber aquele cliente que se mistura com o mundo, que tem uma grande dificuldade de discriminar. Eu até digo que esse cliente tem dificuldade de se ver também e acaba confluindo com o mundo. Na retroflexão, eu acho que você sabe também, né? O cliente teria vontade de colocar para o mundo toda essa energia, mas acaba trazendo essa energia para ele mesmo. É possível que a gente encontre clientes com muitos, digamos, processos de somatização. No egotismo, acho que você sabe também, aquele cliente que, na verdade, ele se acha diferente no mundo, né? Talvez esse ego um pouco exagerado. Mas a gente sabe também, quando a pessoa começa a terapia, isso a Gestalt fala, ela passa um pouquinho por esse estágio, né? Agora eu tenho que olhar para mim. Esse é o meu momento. É um pouco nesse caminho também. E aí chegamos agora, meu Deus, naquele bloqueio de contato que quando a gente está iniciando na clínica, temos muita dificuldade. É aquele cliente deflexivo. Lembra? O deflexivo fala, às vezes é prolixo, às vezes até tem uma linguagem polida, mas acaba não entrando em contato com o que ele fala, com o que o outro fala, e o terapeuta tem uma grande dificuldade de trazer ali uma intervenção. O próprio diálogo se torna difícil para esse terapeuta, o que é muito comum quando a gente está começando. Eu não sei exatamente qual a hora, parece que eu faço a intervenção e o meu cliente não escuta. É muito natural isso acontecer. E temos também nome difícil esse, né? O proflexivo, né? Então, o cliente que faz a proflexão, ele é um cliente que acaba fazendo para o outro, para, de alguma forma, ter o reconhecimento, se sentir amado, confirmado. E esse também chega ao nosso consultório, trazendo algumas reclamações do mundo, acredita que está sempre se dedicando ao outro e não é reconhecido. Vou deixar para você aqui alguns livros que vão te ajudar. Você entender as origens da Gestalt terapia, entender os bloqueios de contato. Então, Gestalt terapia, um outro livro que gosto muito também, o Gestalt terapia integrada. Acho que esses livros te ajudam a entender toda a origem dos bloqueios de contato na Gestalt terapia. E também, reforçando aqui, os cards de toda uma série que já fiz há um tempo atrás. Mas, como eu sempre falo, nossa temática aqui nunca se esgota. Então, eu volto aqui para falar mais sobre os bloqueios de contato. A gente fica por aqui hoje. Pronto, agora a gente vai assistir o atendimento do Pius. Preste bem atenção, ele é legendado, tá? O atendimento do Pius é um atendimento em grupo, tá? Ele realizava muitos atendimentos nesse formato. E aí eu quero que vocês prestem atenção, que depois a gente vai fazer uma atividade em cima dessa forma de atendimento do Pius. Mas eu queria cima também que muito porque a cadeira agregando
o que assim, sabe? No canal, continue. Self-conscious. Like se vocês gostaram desse novo modelito. Escrevam lá nos comentários o que vocês acharam, ok? Beijos e fiquem com o vídeo do atendimento do Pierce. I know some of you had some growth experience that will stay with you and go on. But I would like to give some more general ideas how to work on yourself and on others. And to do this, we have to talk a little bit more about the projection material. That most of the alienated part of us is projected, either in the dreams, if you've seen plenty of different people, or the world. Now, very many people suffer from self-consciousness. Anyone here? Okay, will you come forward? I felt very tall when I walked across the room. And I feel self-conscious about that. Okay. Take that seat. Play the audience. You are very big. You're a bit awkward, actually. Change seats. Now, watch this. Has anybody noticed when she went up that she was very big? Not a single person. Isn't that amazing? It's just that when you stand up and everybody's sitting down, it felt like being in Lilliput land. Huh? It felt like being in Lilliput land. Ah, that's different. No. Now get up. Now you're the giant, and look at us, Lilliputians. Talk to us. Hello, down there. Don't be afraid of me. You still feel self-conscious? I feel like I'm holding in. Where? What? Here. I feel like I'm quite powerful, but I'm not allowing it to come out. Okay. Take the seat. Don't let your power come out. What am I to do? Tell dogs. Don't let your power come out. Don't let your power come out. Give her the word. Am I to be the power? I'm just the audience? Let's call it your inhibition. Your don't. See? I won't let your power come out. Listen to me, because I'm actually protecting you. What will they think if they know what you think about yourself?
They might be afraid of me. Now, can you change they into you and talk this to the audience? You might be afraid of me. Again, You might be afraid of me. again. You might be afraid of me. Now stand up again and say the same sentence as the giant. You would be afraid of me. You might not be afraid of me. You might think that that's a silly idea. You might laugh at me. Okay? Laugh at Dora. Make fun of her. You foolish girl. Why can't you just be what you are? Okay? Stand up and say this to us. Make fun of us. Tell us how foolish we are. You are all quite foolish, but I wouldn't tell you that. It wouldn't hurt you by Do telling this you that. again. I wouldn't hurt you by telling you that. Can you do the reverse? Hurt them. Put them in the chair and hurt all of them. Make them cry. You fools. Here, looking for answers. Daring to think that there are answers. You all look so silly. You're not going to find out anything this way. Now say this actually to us, to a few members of the group. You're not going to find out anything this way. Until you smile. I found out it's phony. You're finding out a lot of things about yourself. I share a lot of your feeling about this whole situation and how phony it is. But it's a long road, and maybe this is a step on it. No, it's not. It's not. How do you feel now? Smaller. E aí, como foi o atendimento? Deu para entender? Conseguiram prestar atenção? Oi, Vitória. Vamos lá. Professor, o que esse rapaz falou pra ela no final? Eu só não entendi o que ele falou. O finalzinho, deixa eu voltar lá. Isso. You're finding out a lot of things about yourself. Pô, tá bem aqui.
And still you smile. That I found out it's phony. You're finding out a lot of things about yourself. I share a lot of your feelings about this whole situation and how phony it is. But it's a long road, and maybe this is a step on it. No smile. No. How do you feel now? Smaller. Deu para ver agora? Sim. Tá. Vamos lá. Eu vou escrever aqui o que eu quero que vocês façam. É para fazer agora, tá? A gente vai refletir aqui em alguns pontos do vídeo. Vou colocar aqui o que eu quero, né? Eu quero que vocês tentem lembrar, identificar qual o mecanismo, né, que vocês observaram que a cliente apresentava e de que forma na sessão foi sendo trabalhada o fator de cura, tá? Quais as técnicas, né, aí que foi utilizada para levar a essa cliente a se perceber a forma com que ela funcionava, ok? Se precisar que eu repita o vídeo, é só falar. Aí vocês podem verbalizar, não necessariamente precisa escrever. Mas quem não escrever, quem não for falar, eu quero que escreva, tá? E aí eu quero que vocês coloquem o que vocês perceberam, sem ver se está certo, se está errado, sem ficar pensando em julgamentos, tá? Eu quero que vocês só façam o treino para a gente começar a desenvolver esse raciocínio a partir dessa percepção aí do atendimento do PILS, tá? Vou dar aí 5 minutinhos para vocês pensarem e já a gente começa então a discutir. Professora, Oi? a senhora pode repetir novamente o que a senhora quer, que eu não entendi, por favor. Qual o mecanismo que vocês observaram dessa cliente e qual foi o fator de cura, né? Na verdade, é sempre ligado ao mesmo mecanismo. Então, qual é o mecanismo, qual é o fator de cura e de que forma foi utilizadas as técnicas, de que forma foi fazendo aí durante essa sessão as intervenções para que levasse a cliente a entrar em contato com isso. O que vocês perceberam como intervenção aí nessa sessão?
Ela vai levar um bicho pra gente consertar ainda. Professora, essa atividade é para entregar agora? Ou É, pode entregar até o final do dia? Não, a gente vai comentar agora, tá? Eu vou dar aí 10 tá. minutinhos para vocês refletirem e aí a gente vai abrir para que vocês comentem, cada um de vocês comentem, tá? Não, essa não é ainda a bem, atividade que vai valer ponto, tá? Essa é a atividade só para a gente absorver o conhecimento. A de valer ponto eu vou apresentar na semana que vem, eu ainda vou verificar o que, que a gente vai fazer, tá? Tá ok.
Não, para fazer o trabalho. Já fez? A gente vai conversar. Para escrever só quem não for falar. Quem for falar, não sei. Podemos, gente? Terminaram? Já consegue responder, Vitória? Tá. Edson, já consegue responder, Edson? Jamile, Jéssica, João, Mara, Luísa, Raquel, Tatiane e Vitória. Vamos lá. Quem pode começar? Desafie-se. Tatiane, você pode começar? Professor, Oh. eu achei um pouco assim, não sei, bem complexo, na verdade. Eu tentei aqui, ao mesmo tempo que parece um pouco meio que teatral, mas eu sei que é um atendimento, mas é um atendimento num formato bem diferente, assim. Em relação à pergunta qual técnica, né, ele utilizou? É isso? Isso. O que você percebeu? Qual foi o mecanismo que essa cliente tinha, né? E as formas que ele foi utilizando aí nesta sessão para intervenção. O que você percebeu que foi uma intervenção aí? Bom, pelo que eu percebo em relação à intervenção, eu percebo uma questão muito de confronto. Não sei se eu estou certo assim na minha observação. Parece que ele a todo momento tenta confrontá-la com as próprias palavras que ela diz. Então ele pega o que ela fala através da fala dela e traz isso confrontando-a para ver, eu acho que até onde ela vai em relação àquilo que ela acredita sobre ela mesma, que foi a situação. Em relação à questão de como ela encontrar naquilo que a gente já falou, eu não sei. É como se. Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas ela é como se ela visse algo que ninguém observou. Mas ela se acha daquela forma, ela se acha daquele. Não sei se seria parte de um ajustamento neurótico ou alguma coisa assim, de uma parte mais neurótica, mas é porque ela observou algo que ninguém nem parou para perceber, mas eu acho que é parte de um funcionamento neurótico. Você já pensar que os outros estão pensando algo acerca de você, quando na verdade isso nem aconteceu. E aí ele vem para tentar confrontá-lo. Tipo, é isso mesmo que você acha? E aí ele usa as próprias palavras dela para tentar fazer com que ela enxergue se foi isso mesmo que todos adviram. Basicamente foi o que eu entendi. Isso mesmo, Tati. Muito bom aí essa contribuição. Quem mais aí do online pode colocar a sua percepção sobre o que conseguiu observar aí sobre esse atendimento? Vamos lá, esse é o exercício do raciocínio clínico, hein, gente? Professora? Oi, João. Professora, tudo bom? Deixa eu falar. Eu achei, assim, eu concordo com a Tati quando ela falou algo teatral, assim, tipo, até me fez pensar agora, que parecia, tipo, um psicodrama que ele estava querendo fazer, que o filho estava querendo fazer na hora que ele estava querendo confrontar ela. Assim, eu não sei dizer qual método de cura, vamos dizer, ele tentou usar, mas eu achei um pouco da parte dela, eu achei, tipo, que ela estava sendo uma pessoa egotista, quando ela falou assim,
vocês todos são bobos menos eu, assim. Eu achei um aspecto de narcisismo da parte dela, assim, sabe? Agora, o mecanismo de cura eu não consegui identificar, assim, direito. Eu não sei se ele usou a interação com ela, não consegui identificar essa parte. Certo, perfeito. Quem mais pode falar? Professora? Oi, Aqui, Jéssica. Seria a projeção, porque assim, no caso, o mecanismo de cura seria a ação. Ele fez ela passar pelaquela situação, toda aquela ação, ela projetar toda aquela situação para ela reconhecer onde estava o erro, ou ver que não era aquilo exatamente o que ela estava pensando. Seria a projeção? Isso, perfeito. Né? Então, em que momento você percebeu a projeção dela, Jéssica? No momento em que ele manda ela levantar e, tipo, se passar por ela mesma e se colocar no lugar de plateia, tipo, como se ela estivesse na plateia observando o comportamento dela. Perfeito. Muito bem, isso mesmo. Tu tem microfone? Tu dá para falar para eles ouvirem? Agora vamos ouvir aqui a Vitória. Vamos ver o que a Vitória observou. Mas enquanto a Vitória está arrumando aqui o seu microfone, mais alguém aí do online poderia compartilhar o que percebeu? Só que você fala. Você falava sério? Vou fechar aqui. Pronto, agora a Vitória. O que é que você percebeu aí no atendimento, Vitória? Tá. Eu fiquei em dúvida entre dois mecanismos. E Vocês estão ouvindo a Vitória? dá pra ouvir? Vocês escutam aí a Vitória? Sim. Sim, estamos escutando. Eu acho que eu fechei, foi aqui. Eu acho que você tem que tirar o... Olha lá. não sei. Aqui. Acho que eu tenho que tirar isso aqui, né? Eu arredo ali pra trás pra você. E agora, vocês me escutam? Sim, professora, estamos escutando. Eu escuto. Eu acho que eu tenho que pôr isso aqui. Oi, vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Sim, nós estamos escutando. Agora sim. Agora. Mas assim, eu fiquei em dúvida entre dois mecanismos, que foi, como a Jéssica falou, a projeção e a deflexão. Porque ele fala para ela que nesse momento em que ele pede para ela ser a plateia, ser a outra pessoa, e falar aquilo que ela achava que os outros falariam ou pensariam ou pensam dela. Então, quando ela se levanta, ela diz que ela se sente muito alta, que ela sente que as pessoas têm medo dela ou poderiam ter medo dela. Então, ela está meio que projetando aquilo que ela... a forma que ela se vê. Então, ela projeta para as outras pessoas como se as outras pessoas vissem ela da mesma forma. Então, quando ele pede para ela ser a plateia, ser a outra pessoa, e pede para ela falar isso para ela mesma, ela consegue falar tudo aquilo, mas ela vai percebendo algumas coisas. Então, ela não vai só falando, eu tenho medo ou alguma coisa assim. Ela vai percebendo e vai falando algumas coisas a mais, tá? Teria um medo, não ter medo, se souberem o que você pensa de você mesmo, não sei o quê. Então, ela vai percebendo o porquê que eu acho que aquelas pessoas teriam medo de mim. E aí, a técnica que ele usa, uma das técnicas, né, no caso, é a da cadeira vazia. Ele pede para ela
se confrontar, digamos. Ela fazendo o papel dela mesma e do que ela imagina que as outras pessoas pensam e veem dela. E assim como as outras pessoas que falaram, tem também uma parte que parece ser muito teatral, parece que foi ensaiado com ela, porque no mínimo comando do Fritz, ela já fala algumas coisas, já engata em um diálogo ali com ela mesma que parece um pouco ensaiado, sabe? Como o último rapaz falou, que parece um pouco teatral, mas que talvez aquilo fosse um passo numa estrada que ela está começando agora a percorrer, que ela começou a perceber naquele momento. Ela começou a ter consciência naquele momento de algumas atitudes dela, de alguns pensamentos dela, e ela acabava, como ela mesma falou, a forma que ela pensa dela mesma afeta como ela vê as outras pessoas, como ela pensa que as outras pessoas pensam dela. Tá. Qual foi o momento que você achou que poderia ser também a deflexão? Essa parte eu não sei. Onde foi que você acabou ficando confuso entre projeção e deflexão? A parte da projeção é quando ela fala que as pessoas provavelmente teriam medo dela. Então ela tem medo dela mesma. Não, e do que você ela falou pensa. deflexão, não foi? Projeção e deflexão que você ficou confuso. Da projeção agora que eu tô falando. Ela projeta nas outras pessoas o medo que ela mesma tem. Sim. E na parte da deflexão, a parte diz que permite evitar o contato direto, desviando a energia desse objeto, enfim. Então, ela acaba desviando muito. Pelo menos foi o que eu percebi, não sei se está correto ou não. Tá. Desviando muito a forma que ela fala, por exemplo. Tem medo, mas tem medo de quê? Ela não sabe muito bem dizer. Quando ela se confronta, é que ela consegue falar o porquê de ter medo. E a todo momento ela tá, sabe, como se ela não conseguisse se encarar, assim. Tá, só voltando, né? Todos esses mecanismos que nós estudamos, todos eles são um mecanismo de evitação. Ou seja, a pessoa está evitando entrar em contato com alguma coisa, né? Então, a forma que a pessoa evita é o que a gente chama ali de mecanismo. O dela é a projeção, sim, tá? Não é deflexão, né? Talvez o fato de você achar que ela está evitando ali o contato é o que você imagina ser deflexão, mas na verdade o evitar o contato é geral para todos esses mecanismos. A pessoa está evitando entrar em contato com aquilo que ela não consegue lidar. Né? No caso dela é com a projeção, né? Ela faz um movimento projetivo, né? E aí as intervenções do Pius é justamente para que ela comece a se perceber que o que ela imagina que as pessoas imaginam a respeito dela é somente o pensamento dela. Não passa disso, né? Tanto é que uma das pessoas da plateia colocou lá, né? Eu não imaginava ou não pensei nisso, não lembro agora a palavra que ele usou, mas dizendo para ela que aquilo é apenas o pensamento dela. Então, assim, é bem um movimento projetivo. Essa questão aí do que vocês acharam do teatro, né? Pareceu teatral. Na verdade, não é teatro, na verdade, não é psicodrama. É um trabalho de grupo que era realizado com o Pius, né? Então, os trabalhos de grupo, eles têm uma continuidade, né? Então, aqui foi retirado o recorte de uma sessão. Não quer dizer que eles estavam se encontrando ali pela primeira vez o Pius falou aquilo. Era uma continuidade, né? Então, foi tirado o recorte de uma sessão de um trabalho que já era realizado com aquele grupo, né? Então, por isso que talvez vocês imaginam.
Agora, quando vocês também imaginam, né, um teatro, um psicodrama, é uma encenação, sim, né? A técnica utilizada aí, né, uma das técnicas, a cadeira vazia, né, é uma encenação onde eu vou representar um papel. Eu vou representar o meu papel e o papel daquele outro que está que eu estou tendo dificuldade ou que eu estou tendo ali um problema, né? No caso, ele pediu para que representasse em forma de ser a plateia, né? Então, é um teatro, né? Não deixa de ser um teatro, mas no formato da cadeira vazia, porque eu estou falando, né, com aquela pessoa que eu estou tendo, de alguma forma, uma dificuldade. Então, é uma técnica de intervenção. Vocês utilizaram muito a palavra confronto, é exatamente isso, mas o termo que a gente utiliza mais técnico, ao invés de confronto, a gente coloca como frustração habilidosa. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada eu coloquei um quadro onde eu coloquei lá a forma de intervenção, né? A nossa forma de intervenção como uma pessoa neurótica é frustrá-la. Como é que eu frustro? Mostrando para ela o que ela não quer ver, mostrando para ela a evitação que ela faz, mas eu vou fazendo isso de uma forma cuidadosa, não é uma forma, não é de qualquer jeito, né? Eu encontro uma forma de dizer para ela aquilo que ela está evitando, né? Então, a gente vê aí em muitos momentos ele fazendo esse movimento, né, dessa frustração, e em muitos momentos perguntando, né, o que você sente, né? Então, esse que você sente é justamente fazer a pessoa entrar em contato com o quê? Com aquilo que ela está evitando. Então, a partir do momento que eu pergunto o que você sente, eu levo a pessoa a pensar nas sensações, nos pensamentos, em tudo que está mobilizando ela naquele momento, né? Teve um momento que ele ainda falou assim, repita isso, mais alto, né? Então, isso também é uma intervenção. No momento de um atendimento, se eu perceber que é algo importante e que o cliente falou aquilo, como é que eu posso dizer, de uma forma aleatória, mas que ele precisa ouvir aquilo que ele mesmo falou, eu peço que ele aumente, que ele repita e aumente, para ele ouvir o que ele mesmo já disse, mas que ele não entrou em contato. Então, foram vários momentos que ele ia proporcionando essa percepção, para que ela entrasse em contato com aquilo que ela estava evitando. Que todo o problema dela era nada mais era do que a própria projeção, que era o próprio movimento, né, dela ficar lá na fantasia, na imaginação dela, tá? Então, vocês estão aí de parabéns, todos vocês perceberam exatamente o formato aí de intervenção, o formato de funcionamento de um atendimento baseado na Gestalt, né? Semana que vem nós vamos discutir um artigo chamado O Estilo Gestáltico de Intervenção. Vou postar ele na plataforma na sexta-feira. Quero que vocês deem uma lida e semana que vem a gente vai discutir esse artigo que ele vai falar exatamente de frustração habilidosa. Então, a gente vai compreender as formas de intervenção, as possibilidades do nosso trabalho dentro de um funcionamento aí neurótico. Tá bom, gente? E é isso. Vocês gostariam de falar alguma coisa, comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, desejo aí uma ótima semana para vocês e a gente se encontra novamente na segunda-feira. Tchauzinho.